Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Nada está perdido se tivermos coragem para proclamar que tudo está perdido e que devemos começar de novo. Eu espero que você esteja bem nessa segunda-feira. Como nós havíamos combinado, nós iniciaremos hoje um novo ciclo de leitura. Antes, porém, eu quero pedir a você, caso você ainda não seja assinante do nosso canal, por favor, se inscreva, você não paga nada por isso. Além disso, ative as notificações, o sininho, para que você possa receber todas as informações do nosso canal. E se você quiser dar um passo adiante, compartilhe esse link com seus amigos e familiares para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. O texto que nós iniciaremos a leitura, ele tem, na divisão de capítulos e versículos, 5 capítulos. Seria normal se, como já fizemos em outras ocasiões, nós lêssemos do 1º até o 5º capítulo, de segunda até a próxima sexta-feira. No entanto, nós faremos alguns ajustes, porque ele tem algumas particularidades e eu vou, durante a semana, compartilhar algumas delas com vocês. O nosso desejo é que os vídeos eles não fiquem tão longos, até porque é o Curta Palavra. O primeiro destaque que eu quero fazer é em relação à posição desse livro na coleção da Bíblia Hebraica. Na coleção da Bíblia Hebraica, que é dividida em 3 partes, Torá, os profetas e os escritos, o livro das Lamentações ele fica na 3ª parte, unido a outros 4 livros. Quando nós lemos aqui no Curta Palavra o livro de Ruth, nós falamos sobre isso. São 5 rolos. Esses livros eles são lidos em datas especiais durante o ano no calendário judaico. Na tradição cristã, esse texto está entre os profetas. E eu quero chamar a atenção a você um detalhe muito importante. Esse texto que foi atribuído a sua denominação como Lamentações de Jeremias, isso se deu apenas na Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego e isso aconteceu aproximadamente 250 anos antes de Cristo. E aí, naquele texto da Septuaginta, uma informação de que o profeta Jeremias teria declamado esses lamentos. Mas no texto do cânon hebraico, esse livro está entre os escritos, como eu disse, ele é lido em um dos momentos de datas especiais no calendário judaico e especificamente o livro das Lamentações, ele é lido quando os judeus eles relembram o momento quando o templo foi destruído e eles foram levados então nessa situação de exílio. Um detalhe importante do exílio babilônico, muitas vezes as pessoas não levam isso em consideração, não foi todo o povo que foi levado de Judá para a Babilônia, apenas a elite judaica, a aristocracia, reis, oficiais do rei, alguns soldados, mas boa parte do povo ficou na cidade, boa parte do povo ficou na cidade de Jerusalém. Esse livro ele é dividido em 5 poemas. E eu quero... Olha, é uma coisa tão linda que acontece nesse texto, porque a gente perde isso na tradução para o português. Nós já informamos em outro encontro nosso que o hebraico é um alfabeto consonantal, formado apenas por consoantes. Os 2 primeiros poemas, do 1º e 2º capítulo, respectivamente, eles iniciam com letras do hebraico. E conforme você pode ver aí na tela, cada versículo inicia com uma das letras do alfabeto hebraico. E a primeira letra do alfabeto hebraico não é uma vogal, que é a letra Aleph. O primeiro capítulo, o primeiro poema, ele tem 22 linhas, ou seja, 22 versículos que correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico. Veja que coisa interessante. E a primeira palavra é a palavra Eichad. É uma pergunta inquieta de um povo que está no exílio. Foi em 586 a.C. que o povo foi levado em exílio para a Babilônia e o templo foi destruído, a cidade foi destruída, mas muita gente continuou morando na cidade. Os camponeses, o povo mais pobre, ficou
na cidade. Como eu disse, durante a semana a gente vai estar apresentando algumas informações muito importantes desse texto para que o nosso vídeo não fique longo. Antes, porém, eu quero sugerir a você, eu vou colocar na descrição desse vídeo um link com 2 sugestões, além das que normalmente a gente já coloca. A primeira sugestão é de um livro. É livro que foi escrito no período da pandemia, em 2020, pelo nosso querido Gerson Borges. E o título do livro é Do Lamento à Esperança. Esse livro foi escrito baseado no livro das Lamentações. Queria sugerir a você, na descrição desse vídeo, você vai encontrar. E durante toda a semana, as sugestões musicais que nós oferecemos para vocês, nós exploraremos também um CD, ou melhor, um EP, que o querido Gerson Borges, ele há um trabalho belíssimo, e aí cada dia da semana eu quero sugerir a você, tá bom? Eu quero convidar você então para que nós iniciemos agora a leitura do primeiro capítulo do livro das Lamentações. É o primeiro dos 5 poemas que nós leremos durante esses dias. Vamos lá? A cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Antes era grande entre as nações, agora está sozinha, como uma viúva. Antes era rainha de toda a terra, agora é escrava. Ela passa a noite aos prantos, lágrimas correm por seu rosto. De todos os seus amantes, não resta um sequer para consolá-la. Todos os seus amigos a traíram e se tornaram seus inimigos. Judá foi levada para o exílio e oprimida com cruel escravidão. Vive entre as nações e não tem lugar para descansar. Seus inimigos a perseguiram e ela não tem a quem recorrer. As estradas para Sião estão de luto, pois as multidões já não vêm celebrar as festas. Os portões da cidade estão em silêncio. Os sacerdotes gemem, as moças choram. Como é amargo seu destino! Seus adversários se tornaram seus senhores, e seus inimigos prosperam, pois o Senhor castigou Jerusalém por seus muitos pecados. Seus filhos foram capturados e levados para o exílio. A bela Sião foi despojada de toda a sua majestade. Seus príncipes são como cervos famintos em busca de pasto. Estão fracos demais para fugir do inimigo que os persegue. Em meio à sua tristeza e às suas andanças, Jerusalém se lembra do seu antigo esplendor. Agora, porém, caiu nas mãos de seu inimigo, e não há quem a ajude. Seu inimigo a derrubou e zombou de sua queda. Jerusalém pecou terrivelmente, por isso foi jogada fora como trapo imundo. Todos que antes a honravam, agora a desprezam, pois a viram nua e humilhada. Só resta a ela gemer e esconder o rosto. Com sua impureza, contaminou as vestes e não pensou nas consequências. Agora está caída no chão e não há quem a levante. Senhor, vê minha aflição, ela diz. O inimigo triunfou. O inimigo a saqueou e levou todos os seus valiosos bens. Ela viu estrangeiros profanarem seu templo sagrado, o lugar em que o Senhor os proibira de entrar. Seu povo geme à procura de pão. Trocaram seus tesouros por alimento para sobreviver. Olha, Senhor, ela se lamenta, e vê como sou desprezada. Isso tudo nada significa para vocês que passam por mim? Olhem ao redor e vejam se há dor igual à minha que o Senhor trouxe sobre mim quando se acendeu a sua ira. Do céu enviou fogo que me queima os ossos, pôs uma armadilha em meu caminho e me fez voltar atrás. Deixou-me devastada, atormentada o dia todo por uma doença.
Trançou meus pecados como uma corda para me prender ao jugo do exílio. O Senhor me tirou a força e me entregou a meus inimigos. Estou indefesa nas mãos deles. O Senhor tratou meus homens valentes com desprezo. Por ordem sua, um grande exército veio para esmagar meus jovens guerreiros. O Senhor pisou a amada cidade de Jerusalém como se pisam uvas no tanque de prensar. Choro por todas essas coisas. Lágrimas correm por meu rosto. Não resta ninguém para me consolar. Estão longe os que poderiam me animar. Meus filhos não têm futuro, pois o inimigo nos conquistou. Sião estende as mãos, mas ninguém a consola. O Senhor disse a respeito de seu povo Israel, que seus vizinhos sejam seus inimigos, que Jerusalém seja jogada fora como trapo imundo. O Senhor é justo, diz Jerusalém, pois me rebelei contra ele. Ouçam todos os povos e vejam minha angústia, pois meus filhos e filhas foram levados para o exílio. Pedi ajuda a meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes morreram de fome na cidade, enquanto procuravam alimento para sobreviver. Senhor, vê minha angústia. Meu coração está aflito e minha alma desesperada, pois me rebelei terrivelmente contra ti. Nas ruas a espada mata e em casa só há morte. Outros ouviram meus gemidos, mas ninguém veio me consolar. Quando os meus inimigos souberam de minha desgraça, se alegraram de ver o que tu havias feito. Traze o dia que prometeste, em que eles sofrerão como eu sofri. Vê todas as maldades deles, Senhor, e castiga-os como me castigaste, por todos os meus pecados. Meus gemidos são muitos e meu coração está enfermo. Hoje nós não faremos muitos comentários, apesar de que, como a gente sempre pede, eu sugiro que você coloque as suas impressões desse primeiro poema, daquilo que você pôde ouvir até aqui, como esse texto alcançou você. Coloca nos comentários, tem sido uma experiência muito boa essa troca de informações nesse ambiente, os comentários aqui do nosso vídeo. E eu queria também destacar apenas desse primeiro capítulo, aquela sensação de um povo que está em sofrimento e, estando no seu sofrimento, não tem com quem contar. A sensação de não ter com quem contar. Você já passou por essa experiência na sua vida? Diante de um enfrentamento, ter a sensação de que não tem com quem contar? O versículo 17 fala justamente isso, de que Sião gritou e ninguém escutou. Sião, com o seu gemido, com o seu lamento, com as suas dores, se colocou e ninguém pôde ouvir. E nós não dissemos isso no início desse vídeo, mas perceba como um livro nas Escrituras, a semelhança de muitos salmos, recebe esse título, Lamentação. A lamentação faz parte da adoração de um povo na relação com seu Deus. Mas sobre isso nós conversaremos durante a semana. Eu quero convidar você, hoje à tarde, às 16h12, para o nosso É Bons. Nós estamos lendo, estudando e buscando viver os ensinos da carta de Tiago. Eu espero você aqui no nosso canal, você é o meu convidado, a minha convidada. Eu quero dedicar para você a primeira canção dessa semana do EP do Lamento à Esperança, do Gerson Borges, e o título da belíssima música é Ela. Ouça essa música com atenção. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para que você possa ouvir e possa ser edificado por essa canção. Espero que ela fale muito ao seu coração e possa ajudar você nesse seu período de leitura das Escrituras e também uma leitura orante. Enquanto você lê, você medita, você ora. Eu quero desejar a você uma semana muitíssimo abençoada. Que você possa ter novas experiências, que você possa encontrar
forças em meio às dificuldades da existência, que você possa ter direção do Eterno para a sua vida e que você possa ter experiências do lamento à esperança. Deus abençoe você. Feliz segunda-feira. Esperança.